Olá, então, pessoal, bom dia. Eu estou, então, representando aqui na organização e hoje na mediação o IFSU, né, que é o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Hoje estamos aqui no Rio Grande do Sul com muito frio, né, o Fernando é do Rio Grande do Sul também, a Jucinei do Nordeste, né, mas hoje aqui no Rio Grande do Sul amanheceu, acho que 5 graus. Mas espero que a gente tenha um bom encontro, né, que a gente consiga fazer bastante trocas. E hoje nós vamos discutir um tema que eu acho que é um dos mais de interesse, né, das CPAs, que é como dividir com as suas unidades, né, os resultados que são obtidos na avaliação. A gente intitulou o tema como Diálogo com as unidades e os retornos das ações a partir das avaliações. Né? A gente sabe que, então, tanto os institutos quanto as universidades, nesses últimos anos, se configuraram em várias em unidades, tanto separadas nos estados, né, espacialmente, quanto mesmo as universidades que têm assim, campos mais concentrados, também têm muitas unidades, né? As instituições cresceram muito, e é um grande desafio para a CPA e a gestão fazer a articulação, né, entre a avaliação e o planejamento do que a gente consegue com o processo de avaliação e como utilizar isso no planejamento, né, levando em conta que são muitas unidades que fazem parte, né, dessas instituições. Primeiramente, pessoal, antes de apresentar ali os convidados, a gente sabe que nós temos aqui representantes, né, de vários estados brasileiros, e a gente sabe que hoje o estado de Pernambuco é o que está enfrentando, né, muita chuva e está com uma situação muito de emergência. Daí nós temos a Isabel aqui, que é representante, né, da Universidade acho que agora não me lembro a sigla, Isabel, me ajuda. UFRP. Está em campanha, né? A universidade está fazendo campanha para as vítimas. E quem puder ajudar, ela disponibilizou ali o Pix no nosso chat. Né? Então, acho que quem puder dar essa contribuição para o pessoal de Pernambuco, né? A gente sabe que os brasileiros têm costume, né, de ser bastante solidários, e acho que a gente também pode ajudar por aqui, na medida do possível. Universidade Federal Rural de Pernambuco. De nada, Isabel. Espero que a gente possa contribuir um pouco com vocês. Então, aqui, nós, voltando aqui para a apresentação, a gente tem, eu vou apresentar um pouco os convidados e depois abrir para as falas deles. Tá? O Fernando, atualmente ele é presidente da CPA e pró-reitor adjunto de planejamento da Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Ele também atuou bastante na elaboração do planejamento estratégico da universidade e no Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. E também ele tem doutorado em administração, várias especializações, né, em ciência da computação, ele tem uma MBA em gestão empresarial, MBA em gerenciamento de projetos pela FGV e também tem mestrado em informática. Não sei, acompanhando o Fernando, não sei, daqui a pouco a gente vai ter a fala do Jerônimo. Fernando, não sei se ele vai poder vir. Acabei de falar com ele, mandei a mensagem com o link, tudo para ele no WhatsApp, ele visualizou, vamos ver se ele vai conseguir entrar conosco. Tá. O Fernando, o Jerônimo, ele é pró-reitor de graduação, talvez ele possa participar ou não, mas eles fazem um trabalho bem interessante, né, interligando a CPA, e aí o Jerônimo traria a visão dele, como eles estão usando esses dados, né, da avaliação na Prograde, ao Jerônimo. Então, é bem interessante ver também, né, o ponto de vista do gestor, como se usa esses dados da avaliação. A Jucinei, depois eu Jucinei para a gente, porque o Fernando e o Jerônimo estão bem apertados de tempo, né? Depois aí, se eles não conseguirem ficar, a gente depois conversa com mais calma ali. Fernando, se quiser
Vamos lá. Começar, fica à vontade. Tá bom. Obrigado, Fabiana, tá? Bom dia, gente. Então, eu sou o Fernando, né? Eu vou falar bem rapidinho aqui, só para dar uma visão geral de como que funcionam as comissões setoriais de avaliação na universidade. Opa! Fui compartilhar a tela aqui e tirei meu vídeo. E já vou passar de imediato para o professor Jerônimo, que é o nosso pró-reitor de graduação, para ele falar um pouco daquilo que é um diferencial hoje, né? Um trabalho diferenciado que a Prograde vem fazendo, que está chamando aí de Seminário de Regulação e Planejamento Acadêmico. E ele pode falar um pouco para nós de como que está sendo o uso desses dados que a CPA disponibiliza, né? Explicando um pouco de como que isso está funcionando, como que ele está percebendo o funcionamento disso, né? Não ficar só eu falando aqui. Eu vou colocar para compartilhar, Fabiana, um slide aqui. Enxergam? Tá me enxergando bem. Sim. Tá. Uhum. Então, a nossa CPA, a estrutura dela, mais ou menos como ocorre em outras universidades, né? A gente tem as comissões setoriais de avaliação em cada uma das nossas unidades de ensino, tá? E nós temos uma estrutura dentro da Pró-Reitoria de Planejamento que dá apoio para o funcionamento da CPA e para o funcionamento das comissões setoriais de avaliação. Então, é assim que a gente funciona. Hoje nós somos 14 unidades de ensino, tá? Incluindo colégios, campi fora de sede, e as unidades dos centros de ensino que são aqui na sede, na cidade de Santa Maria. Recentemente, a gente passou por uma atualização do regimento da CPA, tá? Onde a gente deixou mais claro as competências das comissões setoriais de avaliação, como sendo parte da competência delas, né, fornecer aos gestores e coordenadores de curso informações, diagnósticos, relatórios, com base no PDI e nas avaliações internas que a CPA coordena. O que a gente espera, né, que a gente continue fomentando, é que as comissões setoriais sejam referência para as coordenações de curso, não só para tratar dos dados das pesquisas que a CPA aplica, mas também de um conjunto de informações outros que ajudem os coordenadores de cursos, colegiados, os NDEs, a terem um olhar, um retrato mais próximo da realidade do seu curso, tá? A gente tratava antes de conseguir avançar um pouco nisso, que o professor Gerônimo vai falar para nós melhor, com alguns relatórios um pouco mais estáticos, né? Então, a Prograde, que está ali no canto esquerdo, fazia, por exemplo, alguns relatórios envolvendo a evasão. Aí, de outro lado, as comissões setoriais faziam outros relatórios envolvendo as pesquisas que eram feitas, aplicadas pela CPA. E a partir dessa iniciativa da Pró-Reitoria da Graduação de fazer esse seminário de planejamento acadêmico, foram desenvolvidas algumas outras ferramentas para dar suporte para isso. Isso eu vou deixar para o professor Jerônimo falar um pouquinho depois. São duas soluções que a gente está colocando à disposição, né, da Pró-Reitoria de Graduação para melhorar essa análise dos dados. As reuniões ocorrem com as unidades de ensino e sempre com a presença, né, das comissões setoriais de avaliação, ainda num processo de aprendizagem, as próprias comissões setoriais a trabalhar nessas ferramentas que são novas. O que as nossas comissões setoriais estão habituadas a fazer hoje é, a partir de uma disponibilização de orçamento que a gente faz para elas, tá? Aqui no canto esquerdo tem uma tabela de orçamento, que eu não sei se não vai ser cortada esse ano, em função desse corte que a gente teve na sexta-feira, mas que é um valor de R$250 mil distribuído para as unidades de ensino de forma proporcional à participação de cada unidade nas pesquisas. Cada uma dessas unidades de ensino elabora relatórios. Aqui estou mostrando aqui do lado um resumo
o índice do relatório do campus de Cachoeira do Sul, e quando eles nos entregam esse relatório, a nossa área de orçamento libera, então, no caso específico aqui para Cachoeira do Sul, o orçamento, né, que está aqui de R$16 mil, no caso de Cachoeira, estou passando o mouse em cima aqui, onde eles podem aplicar ou em melhorias, ou em bolsistas, ou em ações de divulgação ou de análise dos dados. Tá? É assim o nosso funcionamento tradicional, mas não é o principal, digamos assim. Eu acho que esse passo que a gente está dando, que a Projetoria da Graduação está dando, de levar os dados para as unidades de ensino, discutirem e levando isso junto com as CSAs, eu acho que vai ser um ganho, assim, institucional, que a gente vai ter, principalmente nos próximos anos. Essa é uma semente que está sendo plantada agora. Eu vou deixar para o professor Jerônimo falar um pouco, não sei se ele já está, a Fabiana, como apresentador. Eu imagino que Eu ele acho que a tenha gente está algo para conseguindo mostrar. colocar só um, daí assim que Né? tu terminar, acho que a Liz já pode. Então, pode, já terminei. Então. Tá, Já Já coloquei passo ele para o como Jerônimo. apresentador tá, agora. agora já Tá está bom, o obrigado. Aí só a gente pede o professor Jerônimo para abrir o microfone e daí já estás como apresentador. Acho que dá certo. Ah, perfeito. Consegue enxergar a tela aqui, gente? Tudo bem? Sim, estamos vendo bem. Tá. Então, primeiro cumprimentar, agradecer ao Fernando pelo convite, cumprimentar os colegas, enfim, é sempre bom que a gente possa compartilhar entre instituições, né, e trocar um pouco das nossas experiências e das nossas ideias. Na realidade, eu gostaria de falar um pouco da necessidade que a gente teve em relação ao uso sistemático desses dados, né? Então, a gente tem reuniões periódicas de planejamento com os cursos e a gente sentia essa necessidade de que houvesse uma base mais sólida em relação a dados para serem trabalhados com os cursos, né? E aí esses dados envolvem os dados tanto das CPAs, das Comissões Permanentes de Avaliações e das Comissões Setoriais de Avaliação, e o uso desses dados combinando com outros dados importantes e sensíveis para nós, como retenção, como evasão, conceito preliminar de curso, taxa de conclusão por vaga, enfim. A combinação desses dados é algo interessante para que os gestores possam tomar decisões melhor embasadas, né? Então, essas decisões elas vão desde as decisões mais simples, como, por exemplo, trocar o turno de ingresso de um curso, né? Então, esse curso não está completando vaga no formato integral, né? Então, aí a gente analisa, digo, olha, qual é a procura, né? Qual é a demanda, por exemplo, num campo fora de sede, onde a maior parte dos jovens trabalham, né? Tem uma demanda maior pelo noturno, a gente consegue justificar isso pela procura dos demais cursos, inclusive de cursos da região, e a gente consegue fundamentar essa decisão. O período de ingresso, se vai ser no início do ano ou na metade do ano, né? Ou até mesmo a questão de criação de novos cursos, né? Como a gente não teve essa oportunidade no Reúne, de fazer um estudo planejado, as universidades tiveram pouco prazo, né, para aproveitar as vagas do Reúne. Hoje a gente tem que correr atrás disso e resolver problemas como, por exemplo, não preenchimento, excesso de evasão, retenção em demasia, taxa de conclusão por vaga inadequada. Então, esses elementos todos a gente está, a partir desse seminário de regulação e planejamento acadêmico, passando unidade por unidade, discutindo com todos os cursos, né, essa perspectiva e mostrando esses dados que são dados sensíveis. Veja o quanto é interessante, por exemplo, uma pesquisa realizada, né, do docente pelo discente, né, a avaliação docente pelo discente, onde a gente consegue extrair determinadas informações importantes também para o processo de ensino-aprendizagem. O próprio questionário do ENAD, aquela primeira parte, né, da avaliação do ENAD, ele é muito importante no feedback sobre a infraestrutura, né, sobre a infraestrutura de laboratórios ou salas de aulas, enfim. Então, a gente consegue hoje trazer isso de uma maneira muito mais organizada para as coordenações de curso. Então, quando a gente coloca aqui, né, a gente apresenta esses dados, como o Fernando falou, num relatório estático,
Nesse relatório estático, a gente apresenta principalmente a evasão, que é o cálculo do Instituto Lobo, comparado com os cursos daquela unidade. Então, por exemplo, Centro de Ciências Rurais, todos os cursos do Centro de Ciências Rurais, a linha temporal de evasão dos últimos 10 anos, né? E também a média do próprio centro comparada com a média da Universidade Federal de Santa Maria e comparada com a média de outras universidades, para o mesmo curso e também para a média global de toda a universidade. E aí, nesse relatório, a gente apresenta esses números, apresenta o conceito preliminar de curso, a taxa de conclusão por vaga, o conceito de curso, e a gente consegue evoluir com o apoio da Proplan, né, o Fernando aqui conosco, né, a gente consegue evoluir no sentido de construir um portal de indicadores que é feito desde com as unidades. Ele é discutido com os diretores de unidade, com a Prograde, com a Proplan, e ele apresenta esses dados todos condensados, né, de maneira pública, para que a gente consiga conversar com as coordenações de curso e direções de unidade. Aí, depois que a gente apresenta esses dados, a gente faz uma análise SWOT desses 5 momentos aqui, que a gente chama de momentos do acadêmico dentro da universidade. O pré-ingresso, né, quais as ações que as unidades e os cursos desenvolvem de contato com a educação básica, para que esse aluno possa vir até a universidade, né, para que ele tenha uma escolha orientada de forma vocacional. E aí a gente tem feiras, como o Descubra, que é uma feira que junta mais de 27 mil estudantes de educação básica aqui em Santa Maria. Então, são ações de pré-ingresso. As ações de ingresso, eles dizem, olha, o nosso sistema de ingresso está adequado. Olha, com os dados, eu posso dizer para vocês que a gente hoje consegue enxergar como eram as turmas formadas pelo vestibular em termos de evasão e como são as turmas formadas pelo SISU hoje em termos de evasão, o que para nós é um dado bastante valioso, né? A permanência que a gente coloca aqui é uma permanência em termos de percurso formativo. O projeto pedagógico de curso é adequado com a realidade do mundo do trabalho, ele é atrativo ao estudante para que ele continue. Então, muito é utilizado do próprio questionário do aluno do ENAD e da própria avaliação, né, que o estudante faz, que a gente consegue puxar esses dados, né? A diplomação é mais o dado duro da taxa de conclusão por vaga, né, se ela realmente está adequada em relação à sequência considerada do curso. O aluno está conseguindo se formar em 5 anos, ele precisa de mais um semestre, mais um ano. E, por fim, se a gente tem realmente hoje, cada vez mais os Sinais utiliza, e a própria CAPES, né, Fernando, um sistema de egressos robusto, para que a gente possa oferecer para o egresso oportunidades, uma newsletter, oferecer para ele os documentos, enfim, e em troca ele nos dê os seus dados, que são valiosos para nós em termos de avaliação, e que a gente chamaria de pós-diplomação. Esses 5 elementos, a gente analisa eles com as nossas forças e fraquezas internas, o que a gente tem na universidade de avançado e o que a gente tem de fraquezas, né? E as oportunidades e ameaças externas, né? Ameaças, como o Fernando mencionou, o orçamento, como uma desestruturação do próprio INEP, como uma demora na divulgação dos resultados do Enem que compromete o calendário do SISU, enfim, são várias, né? Que a gente possa analisar cada um desses elementos, pré-ingresso, ingresso, permanência, diplomação e pós-diplomação. E aí, nesse sentido, a gente apresenta para eles um aplicativo. Nós temos um aplicativo chamado Integra, que é um aplicativo que a gente utiliza algoritmos para calcular os prováveis evasores. Então, a gente calcula ali os prováveis evasores dos cursos, né, a partir desse comportamento do aluno. Quantas vezes ele vai no RU, se ele frequenta a biblioteca, quantos livros ele retira, se ele acessa a biblioteca virtual, quantas páginas ele folheia. Né? Então, a gente hoje tem condições disso e com uma segurança, porque a gente fez esses testes todos, de afirmar que aquela lista tem 90% de chance dele ser um provável evasor. Né? E aí, esse instrumento e esse dado na mão do coordenador é um aplicativo de celular, é muito interessante porque o coordenador consegue fazer um trabalho mais específico com cada aluno, né, que está marcado como provável evasor. Então, esse é um aplicativo bem interessante, além do nosso do observatório de evasão, que nós possuímos também junto ao mesmo aplicativo. E aí, então, a gente, nesse painel da Proplan, apresenta para eles, que seria o painel dinâmico, o fluxo do estudante, a evasão geral, os conceitos do MEC, o questionário do ENAD, a autoavaliação e a pesquisa do egresso.
né? Então, e aí mostrando para vocês aqui, eu vou retirar a apresentação, eu vou projetar outra tela, tá? Que é essa nossa tela aqui do portal de indicadores mesmo. É essa aqui para mostrar para vocês algo bem interessante sobre essa ferramenta que o Fernando anunciou, que é desenvolvida pela Proplan, né, que tem muita interferência da CPA e da CSA, onde, por exemplo, aqui em um curso, né, Arquitetura e Urbanismo, eu consigo ter a média do CPC, né, e a média também relacionada à média no Brasil, das IFES, né, e também a média das IFES, né? Então, a média no Brasil do CPC, do Conceito Preliminar de Curso de Arquitetura, contando com as instituições também privadas, é 2,77. A média das instituições federais de ensino superior é 13,10. Ora, Arquitetura e Urbanismo da UFSM está com 13,37. Então, está com uma média superior, né? Então, aqui a gente também tem em relação ao corpo docente, a composição, a percepção discente sobre o processo formativo, aí o trabalho intenso do Fernando na CPA e na CSA, né? Aparecendo para nós aqui a percepção discente sobre a questão didático-pedagógica, sobre a infraestrutura e sobre as oportunidades. Isso aqui causa polêmica quando a gente apresenta, mas tem sido bem recebido as disciplinas que mais reprovam em cada curso, né? Então, a gente apresenta aqui, a gente consegue calcular essa média toda, porque, por óbvio, são as disciplinas que mais retêm, né? Também os melhores e piores médias, né, versus a própria UFSM, né? Em relação a isso, onde a gente apresenta a nossa debilidade, né? Por exemplo, no questionário, né? Laboratórios de informática, atividades em língua estrangeira, ou seja, é uma orientação para o curso poder agir, né? Para tomar ações, né? E aí, conversando com a Prograde, com a Proplan, ele pode fazer isso. A proporção de estudantes estrangeiros no curso, né? E aqui está do ladinho, né, o objetivo do nosso PDI, né? Então, bem colocado, né, essa perspectiva, e a gente sempre comparando isso, porque para se tornar a universidade de excelência, chegar ao conceito 5, a gente tem que ir superando esses dados, né? Melhorando esses dados. A questão da autoavaliação, a satisfação e pertencimento, vejam que está de vermelhinho, né? A gente tem uma meta de 5,8 e está em 5,5. Então, a gente consegue ter esse controle em cada curso. Esse também aqui a taxa de conclusão por vaga, né? Então, tem uma taxa excelente, o arquitetura, né? A média, né, brasileira, para a gente analisar, é 34,4, né? E a média das IFES é 73 para esse curso. E aqui a gente tem uma taxa de conclusão, nesse momento, de 100%. Né? A taxa de evasão também é baixíssima nesse curso. E a matrícula ideal é um cálculo que a gente faz em relação ao número de semestres em andamento e o número de alunos que ingressam, né? Então, por exemplo, eu tenho 5 semestres em andamento, ingressam 40 alunos, tem que ter 200 matriculados. Ah, eu não tenho 200, tenho 180, está faltando 20. Onde é que a gente repõe esse vago? A partir do ingresso-reingresso, de um edital de ingresso-reingresso. E aqui, por fim, esse último gráfico, que é um gráfico interessante, que a gente acompanha aqui a perspectiva da permanência, né, do aluno. E aí, claro, depois aqui de 2014 até aqui a gente já começa a formar nessa data aqui de 2019, né? Então, o que acontece? Reduz a permanência, porque ele está formando, ele está evadindo por formatura, né, que é evasão positiva. A desistência, ela se mantém no mesmo patamar, né? E aqui vai aumentando o quê? Vai aumentando a conclusão do curso. Né? Então, é todo um processo que a gente desenvolve aqui. E aqui tem uma série de painéis que também são interessantes se mostrar, né? A gente tem como comparar, por exemplo, aqui, taxa de conclusão por vaga, utilizando todas as regiões, ou escolher a região sul, né? Ou a região norte, ou a região sudeste. Também a gente fala se a gente quer bacharelado, licenciatura ou cursos tecnológicos, e a categoria administrativa, se são universidades privadas ou públicas, ou todas elas. E a gente consegue fazer essa brincadeira aqui comparando o Brasil inteiro em relação a esses índices, né? Então, isso tem trazido para nós aí bastante pano para manga para fazer a discussão, para fazer um estudo bastante qualificado, né? E graças aí, agradecer muito ao trabalho do Fernando, que tem desenvolvido junto à CPA e à CSA, que trouxe para nós dentro da Prograde uma forma de, a partir desse seminário, a ideia é que a gente passe por todas as unidades, apresente para toda a comunidade da UFSM e depois uma audiência pública com esses dados. Cada vez mais é importante que esses dados possam reverberar e mostrar o que a gente busca para ser uma universidade de excelência e todo o nosso trabalho. E parabenizar principalmente porque quem está envolvido, como vocês, com CPA e com CSA,
está no olho do furacão, né? Está realmente no sentido, eu participo da CPA também junto com o Fernando, mas está realmente na tomada de decisões e na ideia de que a gente possa avaliar com qualidade os cursos. Professor Jerônimo, obrigado. Então, respondendo, eu coloquei no chat algumas das respostas, né? Mas sobre a questão da autonomia, pelo fato de eu estar, por exemplo, presidindo a CPA, né? Ou pelo fato do professor Jerônimo ser um dos integrantes da CPA, o que a gente acredita, o que a instituição acredita, né? É que a CPA ela tem que andar próxima de quem toma as decisões, né? Porque se a gente, como CPA, entregar para as pessoas que podem agir uma informação diferente daquela que eles precisam para agir, a gente pode estar não tendo, não digo falhando, né? Porque é muito complexo esse trabalho de avaliação, as universidades são muito complexas, né? Mas a gente pode estar perdendo oportunidades, assim, né? E essa proximidade que existe hoje da CPA com a Projetoria de Planejamento, e especialmente com a Projetoria de Graduação, né, e que é histórico isso, né, aqui na UFSM, a proximidade com a Prograde, ela é um pouco mais recente porque ela deve ter aí 9 anos, né, professor Jerônimo, quando a professora Marta, que estava à frente da Projetoria da Graduação, tinha um papel ativo também, porque enxergava ela na CPA um instrumento de movimentar a qualidade dos cursos, né? E o que eu particularmente coloco para os integrantes da CPA, que são todos indicados e todas as decisões são tomadas por votação, que a gente tem uma responsabilidade grande de saber o limiar de até onde que a gente coloca as informações, né? Que tipo de informação que a gente coloca disponível para que os gestores possam agir, mas sem perder a autonomia, entende? Então, a gente precisa, entre aspas, expor que tem problema no banheiro do prédio tal. Tem que colocar isso, né? Apesar de que pode ser que alguém não goste que isso fique de maneira tão explícita como o professor Jerônimo nos mostrou. A gente acredita que sim, que tem que mostrar, né? Fernando, acho que um detalhe que eu acho que ficou talvez para quem pergunta aqui, né, que foi o Kleber, né, a presidência da CPA não é o pró-reitor de graduação. Isso já, né, ela é uma presidência eleita, né? Hoje quem ocupa a presidência é o Fernando, né? Eu sou um membro da CPA, porque dos 5, né, de todos os membros, a gente tem cinco cadeiras, vamos dizer assim, da CPA que são da administração central, né, que participam, né, e que, na realidade, são muito vinculadas às pró-reitorias finalísticas, né? Então, aí, ensino, pesquisa e extensão presentes, né? Então, por quê? Porque a gente precisa realmente também o PI presente, mas a grande esmagadora maioria dos membros são relacionados às CSAs, porque a gente precisa ter esses conhecimentos para poder reverberar alguma ação. Né? Então, a presidência não é exercida por um pró-reitor de graduação, né? Em si, a Prograde ela é membro, né, da CPA também, o que não retira a autonomia, pelo contrário, né, a gente potencializa porque essas ações recebidas a gente consegue, de certa forma, reverberar nas unidades. Né? Eu queria agradecer o Fernando, o Jerônimo, pela apresentação. E a gente tem mais umas perguntas. Acho que o Fernando respondeu algumas coisas ali no chat, mas de repente, se puder comentar um pouco mais. Eu acho que 2 questões chamaram mais atenção. Assim, o fato da CPA ter um orçamento, né? Porque eu acho que é raro isso. Então, eu acho que se vocês puderem falar como é que se construiu isso, e eu acho que especificamente como se pode gastar, como as SAs podem gastar esse dinheiro, né? Como é que eles podem dividir esse orçamento. E eu acho que depois a questão dos dados, eu acho que tinha uma pergunta. Né, sobre o cruzamento de informações, assim, se vocês puderem detalhar mesmo como é que vocês chegaram, né, essas bases para esses algoritmos para juntar todos esses dados. Tá.
eu vou ir respondendo aqui, professor Jerônimo. Você tem uma agenda, né, professor Jerônimo? Justamente aquele seminário de planejamento agora, né? A gente fica se dividindo, tipo, o pessoal que estava acompanhando aqui, o pessoal já foi aí, tá, professor? Deve estar chegando aí daqui a pouco. Agradecer, Fernando, o convite aos colegas, né? Eu preciso realmente me retirar justamente para uma agenda do seminário, mas a gente fica à disposição também. Fernando tem o meu contato, pode disponibilizar para vocês, tá bem? Obrigado, professor. Sobre o orçamento, tá? Isso é histórico, assim, né? Olha, desde que eu tenho contato com a CPA, e é bem antes de eu estar na presidência faz 2 ou 3 anos somente, a CPA tem um orçamento, tá? Que veio sendo reduzido. Ele está em 200, isso que para vocês tem um orçamento de 250 mil, tá? A CPA já teve 1 milhão de orçamento. Então, aquele mesmo valor ali, que hoje é 250 mil, já foi 1 milhão. E foi sofrendo cortes, né, em função do orçamento foi reduzindo, né? E a gente teve, sim, era 1 milhão, assim, distribuído. Aí, esse orçamento, nada dele fica com a CPA ou com a presidência da CPA. Todo ele vai para as comissões setoriais, tá? Não fica nenhum real conosco aqui, digamos assim, na administração central ou na CPA, onde quer que seja. Ele vai todo ele distribuído para as comissões setoriais, conforme 2 critérios. Um critério é o tamanho da unidade que a CSA representa, a quantidade de alunos, né? E o outro critério é a participação daquela comunidade nas pesquisas que a CPA aplica, tá? Como podem ser aplicados os recursos? De 2 formas. Uma, para contratar, por exemplo, bolsistas ou o que quer que seja para trabalhar tanto na análise das informações quanto na mobilização da comunidade. Então, em atividades mais de mobilizar a comunidade para participar, ou de ter gente para fazer uma análise mais melhor, digamos assim, das informações, né? Essa é uma forma. E a outra forma, para implantar melhorias advindas daquilo que foi o diagnóstico que foi feito. Naquele relatório que eles encaminham para a presidência da CPA, vai junto um plano de ação de onde eles pretendem aplicar, né? Até pouco tempo atrás se conseguia aplicar em aquisição de equipamentos, por exemplo, né? Mas agora está muito difícil porque o recurso que vem sendo disponibilizado no orçamento das universidades para capital, que a gente chama, né, recurso de investimento, que a gente pode comprar equipamento, ele está cada vez menor, né? Então tem sido pouco capital agora, né? E mais custeio, que a gente chama, né? Aquisição de materiais mais pontuais. Então, sobre o orçamento, é isso, tá? Eu não sei o que vai acontecer com esse orçamento nesse ano. Nós já avisamos as comissões setoriais, estava tudo liberado, passamos o orçamento para eles. Foi na semana passada, né, que a gente liberou o orçamento em troca do relatório, mas teve o corte agora na sexta-feira, né? Teve um corte do orçamento das universidades, a gente aqui na FSM foi afetado em torno de 19 milhões a menos de orçamento. Então, na segunda-feira aí foi bem corrida para ver onde é que vai cortar, né? Não terminou ainda. Tá todo mundo bem louco aqui. Acabou de entrar aqui o pró-reitor de planejamento. Estava lá no gabinete agora vendo onde é que vai sair os cortes. Vamos ver se não vai cortar esse nosso 250 aqui agora. E sobre a organização dos dados, assim, a gente está há algum tempo, né, com aquela área da Proplan ali, que dá o apoio para a CPA, trabalhando em cima disso. Então, uma vantagem desse modelo em que tem alguma unidade que dá o suporte para a CPA é que se essa unidade, que no caso é uma coordenadoria dentro da Pró-Reitoria de Planejamento, se essa unidade estiver forte e comprometida com a CPA, a gente vai conseguir um pouco mais de disponibilidade de informação, que foi o que aconteceu aqui nos últimos anos. A gente conseguiu fortalecer essa unidade e conseguiu fortalecer a relação com a área de TI. Então, a gente junta dados aí, por exemplo, do censo, dados do INEP,
dados internos, né, dados das pesquisas, e tem uma área forte hoje da universidade trabalhando nisso para dar apoio. É isso, Fabiana, não sei se respondi tudo. Eu acredito que sim, o pessoal está bem impressionado, né, com a questão do orçamento. Eu fiquei um pouco assim, não sei, me pegou um pouco de surpresa a questão das disciplinas ali, né, de divulgar. Sempre é complicado, né? A gente tem dados assim que a gente fica pisando em ovos, digamos assim, para divulgação, assim. E eu queria que tu falasse um pouco como a divulgação desses dados tem impactado, assim, e se isso tem gerado algum resultado positivo, assim, né? Se está valendo a pena toda essa divulgação dessa forma. Tá. Assim, tem duas coisas que são sensíveis para nós aqui, tá? Essas disciplinas e outra de comentários, tá? Os comentários que os alunos, os professores escrevem lá, nas pesquisas. Sobre os comentários, sempre foi polêmico, foi colocado em votação umas 3 ou 4 vezes na CPA, nós querendo liberar e alguns integrantes da CPA achando que não deveriam liberar. Sempre perdemos. Neste ano, ganhamos. Então, serão liberados os comentários que os alunos fazem, não sobre as disciplinas, mas sobre, por exemplo, os banheiros. Então, vai estar escrito lá que, por exemplo, não tem papel higiênico. E vai estar público isso, entende? A gente acredita que esse formato de divulgação, juntando isso com um monte de outros dados, tem ajudado a convencer os integrantes da CPA de que esta pequena reclamação, quando ela ocorre, né, ela está dentro de um contexto maior e as pessoas, quando olharem isso, vão conseguir enxergar. Então, essa questão polêmica era polêmica e hoje está menos polêmica, embora tenha sido aprovado agora recentemente e ainda não está divulgado os comentários. E sobre as disciplinas, a mesma coisa. Tem sido apresentado, não está assim, como é que eu vou explicar para vocês? Todos os cursos e todas as unidades de ensino estão consumindo essa informação hoje, tá? Porque elas são apresentadas com um pouco mais de tempo nesses seminários de planejamento acadêmico. Nesses seminários é feita uma parte inicial, de mais ou menos 1 hora, onde o professor Jerônimo fala, a gente fala como CPA, a gente apresenta essas informações e durante 1 hora é explicado o que vai ser feito. Depois, durante 1h30, os integrantes, os participantes do seminário, que são as coordenações de curso, secretários de curso, colegiados, enfim, e eles discutem pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças, olhando para os dados. Mas eu não tive nenhum feedback negativo sobre estar aparecendo ou não estar aparecendo nada das disciplinas, tá? A mim não chegou ainda. Acredito que ao professor Jerônimo também não tenha chegado. O que chegou para a gente uma vez foi um professor que disse: olha, está errado esse cálculo de vocês, acho que está errado o cálculo de vocês porque essa disciplina aqui não é do currículo. Que de fato, como o cálculo que estava sendo utilizado, ele não considerava, digamos assim, a quantidade de alunos que estava fazendo, ele estava pegando umas disciplinas, por exemplo, que do currículo optativo, que, por exemplo, tá, 3 alunos fizeram e todos reprovaram. Tipo, os caras foram lá dar uma olhada na disciplina, ver o que era, não gostaram e abandonaram, né? E essa disciplina estava ganhando destaque em comparação com outras. Então, o único comentário, o único retorno que a gente teve, assim, né, foi de algo que pudesse estar errado. Mas uma leitura muito pessoal aí, tá? O que acaba acontecendo quando a gente mostra essas disciplinas, acaba aparecendo aquilo que todo mundo já sabe, né? Todo mundo sabe qual é a disciplina que reprova, quais são as disciplinas que reprovam nas engenharias. A pessoa sabe onde é que está o gargalo, né? Então, assim, não tivemos nenhum problema ainda. Vamos ver, né? Tá iniciando isso. Vamos ver o que vai acontecer pela frente.
Mas, de qualquer forma, é muito interessante. É bom que às vezes também a gente fica com medo, né, de divulgar alguma coisa e quando vê aquilo pode trazer até coisas boas, né, para o curso. Mas, assim, eu vejo assim, que o pessoal está bem impressionado. E essa questão do painel ali, de trazer muitas informações para os coordenadores, eu acho que é muito interessante, assim, né? E eles, para eles terem vários dados de vários sistemas para poderem fazer as suas análises. Muito obrigado mesmo, Fernando, por compartilhar essa experiência de Santa Maria. Eu acho que vocês têm assim um bom currículo, né, assim, né, nessa questão da avaliação para nos presentear, né, com essa experiência. Muito obrigado mesmo. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. O Fernando, fica à vontade, né, eu sei que tu também tem um pouco a questão de tempo. Não sei se mais alguém tem alguma questão para o Eu vou ficar Fernando. mais um tempo por aqui, tá? Eu só tenho uma reunião às 10h30. Aí, Tá. às 10h30 eu preciso fugir. Eu acompanho um pouquinho da Jucinei, se der tempo. E depois, Jucinei, se eu precisar sair, já te peço desculpas antecipadamente, tá? Tranquilo. Vou apresentar então a Jucinei um pouquinho. Hoje nós temos 3 apresentadores com grandes currículos, assim, né? A Jucinei também, eu vou resumir um pouco, né? Porque é bastante coisa, assim. Eu tenho então aqui que ela tem graduação em pedagogia, né? Especialização em psicopedagogia, doutorado em educação, é professora da Universidade Federal de Alagoas, né? Tem um doutorado sanduíche em Lisboa, faz parte do grupo Gestão e Avaliação Educacional, com ênfase em gestão escolar, avaliação institucional e políticas afirmativas. Integrou a comissão, a CPA, né, da UFAL, entre 2017 e 2019, então tem bastante experiência, e atualmente integra o Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e também traz uma importante pesquisa sobre a questão das cotas da universidade, né? A autora de um livro intitulado Tem Preto no Jaleco Branco, os 10 primeiros anos das políticas afirmativas no curso de medicina da UFAL. É colaboradora do núcleo, né, do NEABI, e é membro suplente da direção do Fórum de Gestão de Educação Superior dos países e regiões de língua portuguesa, FORGES. Então tá, um pouquinho da Jucinei, ela vai falar então como que na UFAL se organiza, né, essa comunicação da avaliação, né, da CPA com as unidades. Fica à vontade, Jucinei. Bom dia, gente. Bom dia pela apresentação, Fabiana. Fernando, você me colocou numa saia muito justa. Eu que nem gosto de saias. Acho que ele traz a expectativa da gente, né? Eu acho que todo mundo quer isso, que é o ideal do trabalho integrado da CPA com a gestão universitária e com as unidades. Isso é muito positivo. Eu já fui muito crítica, no sentido de dizer que a CPA tem que trabalhar de forma individual, com autonomia, sem muito vínculo com a gestão, mas a minha participação na gestão da UFAL, na Procuradoria Educacional, me forçou a ter esse olhar diferenciado e do quão é importante a gestão universitária abraçar, né, o campo da avaliação como parte das suas prioridades para o seu próprio desenvolvimento. Então, não cabe mais esse debate sobre a autonomia ou não, porque, no final das contas, a gente precisa garantir a autonomia universitária, né? Então, eu acho que a CPA, junto com a gestão, pode fazer, sim, um trabalho render mais, ser mais produtivo, mais proativo, no sentido de sensibilizar toda a comunidade para a importância do âmbito da avaliação, não só institucional, mas dos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, a gente tem um trabalho muito grande, muito desafiador para chegar nesse nível aí da Federal de Santa Maria. Eu vou falar um pouco da realidade, né? As expectativas, eu já estou vendo que Fernando já colocou a gente lá para o topo, né? Essa questão do orçamento realmente brilhou os olhos, acho que todo mundo virou um pouco de patinhas, porque é realmente algo que falta, né, no trabalho da CPA, de ter pelo menos
uma grana para fazer divulgação das atividades, né, para ter, por exemplo, monitores, enfim, estudantes que possam também ter uma participação e algum tipo de incentivo, né? Isso seria maravilhoso para a gente ter uma equipe mais presente, mais sólida, mais constante, porque a rotatividade, no caso dos trabalhos que são voluntários, ela é um grande desafio para a gente conseguir desenvolver as coisas sendo essa rotatividade tão presente, né? Eu fiz uma apresentação muito simples, basicamente para falar um pouco do contexto do trabalho que a gente tem desenvolvido na UFAL. Eu queria que você colocasse aí, é uma apresentação muito simples, basicamente para trazer alguns elementos que me parecem que são muito importantes de serem considerados nesse diálogo com as unidades, né? Pode passar. Eu já fui apresentada, então pode ir para o primeiro slide, né? São só 5, tá, gente? Não se assustem. Primeiro, eu queria chamar a atenção para o fato de que há, sim, ações que são permanentes, independente do período de avaliação acontecer, da periodicidade dos relatórios serem emitidos, do diálogo com as instâncias das unidades. Esse é o trabalho que é permanente da universidade, que é o trabalho de pensar o campo da avaliação como ações políticas e pedagógicas que a CPA precisa desenvolver junto à gestão e também, não só a gestão, mas também em relação à comunidade universitária, né? A CPA, enquanto espaço de diálogo sobre avaliação, constante que deve ter de avaliação, ela precisa estar atenta aos movimentos do próprio campo da educação superior, né? Então, é muito importante conhecer a legislação do MEC, das novidades, das normativas, do Conselho Nacional de Educação, do Ministério do Planejamento. Então, o Fernando trouxe aí, né, esse elemento que é crucial da gente pensar como a gente vai se manter, como a gente sobrevive com tantos cortes. Então, a gente não pode desconsiderar que o contexto político e econômico também nos assombra e de fato, impacta nas nossas atividades. O próprio movimento da Andifes, enquanto representação, né, da gestão universitária, do Andes, né, do movimento sindical também, que pode e deve nos fortalecer, e da própria rede de instituições. Então, acho que o papel desse diálogo da CPA ele é fundamental para a gente ter horizontes, né? Da gente conseguir, por exemplo, descobrir o que é que da UFAL, da UFBA, enfim, dos institutos, da UFSM, enfim, qualquer que seja a universidade, a gente sempre vai ter um elemento a mais para pensar a nossa própria realidade, né? O PDI e o desenvolvimento institucional, eu acho que é importante a gente ter como um parâmetro de trabalho, pensando nas avaliações e no retorno dessas avaliações, o que é que a gente tem, de fato, de compromisso com o PDI, com o desenvolvimento da instituição e também dos processos que são periódicos dentro das instituições. Então, as avaliações internas, elas também nos possibilitam, nos permitem pensar quais são as melhorias, quais são as nossas fragilidades, o que a gente já conseguiu avançar, porque quando a gente faz um processo de avaliação interna, a gente consegue garantir a nossa autonomia de agir, né, de ação. É impossível a gente pensar que são os consultores externos do MEC, os próprios avaliadores, eu sou uma delas, de que eles que vão chegar e apontar as nossas fragilidades. Eu acho que essas fragilidades precisam ser conhecidas pela própria comunidade, porque assim é possível a gente pensar em saídas, em intervenções, e não em justificativas, né? Porque é muito comum o movimento interno de uma instituição, eu já trabalhei em instituições privadas, de ficar sempre justificando a falta, a ausência, o investimento que é preciso ser feito, quando, na verdade, a gente já poderia ter feito esse dever de casa nas avaliações internas, né? As responsabilidades de cada segmento, então, a gente tem, dentro da universidade, cada segmento com o seu papel institucional, né? Então, não só da dedicação exclusiva às suas ações precisas, mas também do diálogo entre esses servidores, das responsabilidades dos estudantes, né? Porque a gente está falando de estudantes que passam por contextos de vida, sociais, étnico-raciais que agridem, que interferem para os seus desempenhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente, por exemplo, faz análise do ENAD, né, do desempenho desses estudantes, porque a gente está falando do desempenho da instituição. Né? Então, de como que a gente pode reverter isso de modo a favorecer um
crescimento, de respeito, de compromisso com a própria formação dos nossos estudantes. E também dos próprios professores, porque esse desempenho reflete também no que a gente consegue garantir de melhores resultados para os nossos cursos e a projeção disso para o próprio índice geral de cursos, né? Eu vi que eu fiz uma pesquisa rápida no EMEC, a Federal de Santa Maria já está praticamente com o conceito 5 garantido, né? Está na boquinha, assim, para conseguir mudar de conceito. A UFAL também está com o conceito 4, mas ainda falta muito para conseguir, porque parece que não, mas décimos, centésimos fazem toda a diferença nesse percurso. E a gente sabe o quanto é importante a gente ter como parâmetro os cursos que estão mais frágeis, né? Porque eles vão ajudar ou não nesse alcance dessa meta máxima de se tornar uma referência, porque isso vai gerar novos recursos, novas captações de recursos, porque as agências de fomento, elas também têm essa prerrogativa, né, de prestar atenção em quem consegue ter um desenvolvimento melhorado a partir das avaliações dos cursos de pós-graduação e de graduação. Pode passar. Eu estou falando bem rápido, tá, gente? Mas aí pode ficar depois um momento para as perguntas, não sei se a gente consegue. Temos também as ações específicas que são da CPA e gestão, né? As reuniões, que devem ser periódicas, sobre infraestrutura, os sistemas informacionais. É difícil a gente pensar, por exemplo, em como que a gente vai garantir um desenvolvimento institucional se a informação não é de forma transparente, não chega a quem deveria chegar. Então, o acesso a esses dados, aos resultados, isso precisa ser... Os dados que são quantitativos, eles não têm como ser refletidos de forma qualitativa se eles não estiverem acessíveis. Então, quando a gente recebe um relatório de avaliação, isso precisa ser extremamente digerido pela equipe da CPA em comum acordo com as unidades. Então, os gestores, os coordenadores de curso, o próprio NDE, né? Esse trabalho é uma tarefa que compete à gestão da universidade propor, promover, né? Fernando traz aí a ideia do seminário. Esse seminário aconteceu na UFAL, no período de sensibilização para o recredenciamento. Tivemos 2 anos consecutivos de recredenciamento, né? Do institucional, presencial e depois do EAD. Então, a gente teve uma tarefa imensa de pensar, por exemplo, a memória da instituição, de como garantir que os avaliadores chegassem e tivessem esse retrato fidedigno a tudo que a gente conseguiu já alcançar. Então, foram 2 anos exaustivos de reuniões intensas, de pensar, por exemplo, cada movimento em relação à acessibilidade, que eu acho que é de longe e de perto o grande desafio institucional, que é pensar a acessibilidade em termos de infraestrutura e também a acessibilidade pedagógica, já que hoje a gente tem muito mais estudantes com deficiências, né, que estão ingressando a partir da própria política de cotas. Então, a universidade, por exemplo, nunca imaginou ser necessário pensar no diálogo com surdos, né, ou com cegos, porque esses sujeitos sempre estiveram à margem, sempre estiveram excluídos do convívio na universidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas melhorias que a gente precisa implementar em termos de acessibilidade, de inclusão, a gente tem aí uma tarefa imensa, porque diz respeito à infraestrutura, a novos concursos públicos profissionais que podem, por exemplo, mediar essas situações junto a esse público que é muito específico, né? O diálogo com egressos também é fundamental, quando a gente pensa, por exemplo, que a gente precisa garantir essa continuidade, né? De pensar que a instituição é uma referência para quem chega e para quem sai dela, né? E como que a gente vai fazer esse diálogo acontecer se os estudantes egressos simplesmente cortam o vínculo, né? Pelo menos informacional, né? Cortam o vínculo como matriculado. Então, eu acho que a CPA, enquanto parceira da gestão, ela precisa pensar em estratégias de como garantir que esses egressos continuem vivos, continuem não só nos cursos de pós-graduação, mas também dando retorno de onde estão trabalhando, como estão inseridos, quais são as dificuldades. Então, isso é fundamental que a gente pense também nessa projeção
e de diálogo com setores da sociedade, para além dos egressos, né, a partir da visibilidade das ações de extensão. Então, quando o Fernando traz o orçamento, eu só fico pensando nisso, assim, de como seria bom, por exemplo, a gente ter uma espécie de divulgação periódica, né, seja em formato virtual, seja em cards, em sei lá, elementos visuais que pudessem dizer para a sociedade, olha o que a universidade está fazendo, olha o que esse instituto está conseguindo produzir em termos de divulgação do que tem sido feito, porque a sociedade ela precisa entender como a gente age, como a gente atua. O período da pandemia foi extremamente danoso, porque parecia que a gente nem estava trabalhando, né? E talvez com essa ênfase nos resultados sendo publicizados, sendo transparentes, a gente conseguiria ter uma sociedade muito mais receptiva e acolhedora às demandas da educação superior no Brasil. Né? Pode passar. Eu já estou chegando no fim. A atualização de cada projeto político-pedagógico de curso, com as orientações normativas do MEC, CNE, as próprias normativas internas, né, de atividades que são desenvolvidas nos cursos e que são incorporadas aos seus projetos, a atuação do NDE e o acompanhamento e monitoramento da implementação de cada projeto político-pedagógico, porque é incrível como os avaliadores chegam e percebem que há um desconhecimento muito grande em relação ao próprio PPC, né, por parte dos professores, porque acabam tendo a visão de que cada professor pensa só no seu componente curricular, na sua disciplina, nos seus projetos, e desconhece o todo, né, desconhece como é que o projeto está pensado para a formação de cada egresso. Então, isso é fundamental, que a gente tenha esse NDE muito atuante, porque é uma forma de pensar a avaliação também, né? Não só no período que vai acontecer o ENAD, não só no período que vai acontecer a visita em loco, mas pensar esse movimento da própria implementação do PPC de cada curso, né? Acho que já falei sobre essas avaliações internas, pode passar. Análise dos processos avaliativos anteriores, então, cada novo processo que se inicia de avaliação, a gente precisa resgatar essa história desse curso, não só em relação aos conceitos, mas, sobretudo, em relação ao que foi dito pelas comissões, sobre as suas fragilidades, sobre suas tendências, né? Então, é muito comum hoje, nos processos avaliativos, a gente questionar a instituição se ela tem feito uma análise, por exemplo, de relação candidato-vaga em cada curso, né? Se ela tem, por exemplo, prestado atenção no índice de evasão. Agora, na pandemia, a gente está com esse olhar muito, muito cuidadoso sobre o índice de evasão e de como que a instituição está resgatando esse diálogo com os estudantes que ainda não retornaram. Então, esse movimento de pensar a avaliação de forma contínua também ajuda nos processos avaliativos e nos processos avaliativos futuros, porque aí não se parte do zero, né? Se parte de uma memória que já está sendo, que é palpável, que é disponibilizada a partir dos relatórios, né? Uma outra coisa também que é conhecer, de fato, o que é um instrumento avaliativo, né? Então, a Fernando traz aí esse sistema informacional que diz tudo sobre cada curso, sobre todos os indicadores possíveis e imaginários, até comentários, né? Então, isso também é importante, é um sonho de consumo, a gente ter isso tudo de forma transparente, disponível a qualquer tempo, a qualquer momento. Mas é possível, sim, a gente pensar que o instrumento de avaliação, que é o daquele momento que a avaliação acontece, é possível a gente checar, né, o nível de, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento que o próprio curso vem fazendo a partir dos processos avaliativos anteriores, né? Por exemplo, da conquista de novos laboratórios, dos insumos que foram adquiridos, dos projetos de pesquisa que foram desenvolvidos e que já estão publicizados em formas de artigos, de relatórios, enfim. E também o nível de apropriação de conhecimentos que os estudantes adquiriram desde o ingresso na graduação, né? até o momento de formação, até o momento que ele está efetivamente sendo formado.
e o monitoramento das ações e metas em caso de protocolos de compromissos, que é algo também que um protocolo, quando ele é firmado, fica parecendo que está muito distante, né? Temos tempo nada. O tempo ele corre, ele é muito, a gente não tem muito controle sobre o que vai acontecer. Por exemplo, a gente tem um planejamento considerando o orçamento, daqui a pouco esse orçamento é bloqueado, ou então cortado, e isso vai limitar parte das ações. Tem uma situação na UFAL que foi muito, muito danosa em relação ao próprio protocolo de compromisso, que foi, de fato, a gente pensar, por exemplo, que o laboratório de informática da EAD, né, essa foi uma sugestão minha, tinha que ser no térreo, já que a instituição tem prédios muito antigos, com muitas escadas, né? Então, é muito mais fácil você pensar em como dispor um espaço que qualquer estudante pode adentrar, professores e técnicos também, ou colocar no segundo, no terceiro andar, e isso limitar o ir e vir, né, da comunidade. Então, algumas ações a gente pode, por exemplo, prever assim, o que é possível, que a comissão vai chegar e vai entender que esse é um gargalo, que esse é um desafio, né? Como favorecer que esse problema nem seja cogitado, porque a gente pode antecipadamente pensar numa solução. Então, são situações que a gestão, junto com a CPA, podem prever, corrigir e avançar em termos de desenvolvimento institucional. Então, se a gente não tem isso previsto, se a gente não tem um planejamento que seja condizente com as nossas capacidades, né, capacidade física, capacidade financeira, a gente não vai conseguir promover essas mudanças que são necessárias para que a gente conquiste não só a excelência, mas também sendo uma referência dentro da própria instituição e no próprio campus que aquela instituição está sediada. É isso. Eu acho que eu finalizei. Corri muito contra o tempo, com medo da gente não conseguir ter um diálogo profícuo, mas eu acho que a própria apresentação de Fernando, com todas as novidades da universidade dele, ajudaram a mim para pensar também um pouco a partir da realidade, que é tão diferente. Espero ter contribuído e fico aqui à disposição para questões que possam vir ainda. Obrigada, Jucinei. Acredito que sim. Eu trago assim, ressalto da tua fala, assim, essa importância que a CPA tem, que está ligada à gestão, né? Às vezes parece um pouco de choque, assim, né? Que a CPA deveria ter um pouco de autonomia, né? Mas sempre que eu vejo, assim, os gestores muito alinhados com a CPA, eles não interferem tanto na autonomia, por exemplo, na questão do modo como vai ser apresentado o relatório ou como vão ser feitos os instrumentos. Eu acho que esse tipo de ação, quando a gente tem uma gestão preocupada com a avaliação, não são questões para eles. Essa parte eles realmente deixam para a CPA. Né? O que eu acho importante para a CPA é quando eles valorizam os resultados, né? Porque é diferente quando o gestor trabalha ali junto com a CPA, porque a CPA precisa de suporte, né? Precisa de suporte da TI. A gente vê ali a apresentação de Santa Maria, a gente vê que tem um suporte ali de TI que não é a realidade da maioria das CPAs, né? Então, e tem um detalhe, né? Porque assim, o grande problema de ter ou não ter autonomia é que um dado pode ser falseado, né? Pode ser maquiado. Eu acho que essa sombra que paira no ar sobre a autonomia da CPA tem muito a ver com isso, né? De como que a gestão lida com esses dados, como que ela manipula esses dados. Então, eu acho que quando uma instituição tem o campo da avaliação como prioridade para o seu próprio desenvolvimento, perde-se essa lógica de pensar a CPA como um espaço de manipulação de dados, né? Porque aí parte-se do princípio de que esses dados precisam ser reais para que sejam trabalhados, para que sejam melhorados, né? Então, essa maquiagem, ela some, ela desaparece quando a instituição realmente age de forma ética e séria. Mas é claro que a gente tem mais de quase 90% das instituições privadas, né, na educação superior, e isso reflete muito medo sobre como que a gestão se apodera, né, dos dados da avaliação e faz um faz de conta, né? Então,
isso marca muito a vida dos avaliadores do INEP em relação às avaliações externas, porque todas as vezes que a gente adentra uma instituição, a gente tem esse medo, esse movimento de pensar se aquele dado é realmente um dado fidedigno à realidade, ou se é um dado inventado para inglês ver, né? Então, talvez a questão da autonomia passe por isso também, de como que a CPA, enquanto instituição, que é instituição dentro de outra, né? A CPA é um núcleo, passa essa ideia, precisa passar essa ideia de que pode colaborar efetivamente para o crescimento institucional, mas ela precisa, sim, é óbvio, do suporte da gestão. Tem que ter sala de trabalho, tem que ter espaço no site para publicizar associações, tem que ter apoio, né, de todas as normativas, instrumentos e a pró-reitoria de graduação, a pró-reitoria de pesquisa, de extensão, enfim, não é possível fazer o trabalho integrado, articulado, democrático, se a gente não tem, sim, o apoio da gestão para conseguir desenvolver nossas atividades. Então, cai por terra essa ideia de que a autonomia passa apenas por esse controle de dados, né? Porque isso não é possível da gente pensar uma instituição que quer crescer, que tenha uma parte dela controlada por um grupo que não quer diálogo, que está fechado para o diálogo. Então, aí não se tem crescimento, na verdade, né? Falo demais, viu, Fabiana? Desculpa. Não, Fico empolgada. Tranquilo. E agora também tu falou na tua apresentação da questão do recredenciamento institucional, né? E agora no IFSU nós vamos passar em 2024 pelo recredenciamento, e o recredenciamento ele parece uma coisa mais longe ainda das unidades. Acho que, né, assim, não é mais difícil. Eu queria que tu falasse um pouco como é que foi feito essa questão do seminário, do recredenciamento e esse diálogo com as unidades, né? Porque muitas vezes não se percebe, né, que tem essa questão, não é só a avaliação do curso, né? Tem o recredenciamento institucional também, que todos fazem parte. Né? Então, foi um seminário extremamente difícil de ser montado, porque cada curso faz parte de uma unidade, às vezes a unidade tem 3, 4, 5 cursos, tem também cursos à distância, então cada unidade tem a sua própria dinâmica de funcionamento, a sua própria autonomia relativa em relação à gestão. Então, primeiro a gente fez um desenho de como a gente poderia chegar em cada unidade, pensando nas suas conquistas, pensando na infraestrutura, pensando nesse diálogo que teria que ser muito específico com aquela realidade. Então, a gente fez um seminário de escuta, na verdade, das unidades. Então, a gente ia para cada unidade com essa escuta muito necessária, porque a gente não tinha as respostas, a gente precisava ouvir deles, né? De quais eram as dificuldades, quais eram as principais demandas de infraestrutura, quais eram os principais resultados que são positivos, que poderiam fazer parte da memória, né? Então, foi tudo construído de forma muito coletiva, e eu tenho um artigo, inclusive, que está tratando disso, né, de como que o processo de autoavaliação e de credenciamento favoreceu um ambiente mais democrático dentro da própria universidade, porque se tratou de pensar a universidade a partir das suas especificidades, né, do geral para o particular, e esse movimento foi da gestão assessorada pela CPA em cada unidade. Então, foi um trabalho exaustivo, foram muitas semanas até a gente fechar um diagnóstico da realidade para pensar como que a comissão iria perceber essa realidade a partir das suas singularidades. Então, a gente pensou, por exemplo, quais seriam os espaços, os laboratórios, as visitas, né? Então, a comissão deixou a gente à vontade para escolher quais seriam os espaços de visitação, mesmo que esses espaços não estivessem 100% satisfatórios do ponto de vista de infraestrutura, de acessibilidade, mas a gente quis trazer um pouco da realidade na área de ciências humanas, de ciências exatas, né, da área de saúde. Então, foi feito um passeio, um tour, que a gente fez com a comissão, pensando nesses espaços, e, obviamente, a biblioteca central,
toda a parte informacional, diálogo com a equipe de planejamento e de administração financeira. Foi feito um movimento pensando assim, primeiro a gente vai fazer o retrato, qual é a nossa realidade, qual é a memória, o que a gente tem em termos de relevância social dentro do estado de Alagoas, que eu acho que isso também é importante, né? Uma vez eu ouvi de um colega da UFRJ, que ele disse assim, a UFRJ tem muitos problemas, tem também problemas de prédios que são insalubres, né? Mas tem um laboratório que é específico da UFRJ, que só existe na América Latina, só existe na UFRJ. Então, um avaliador ele não pode desconsiderar isso, esse ganho desse laboratório, desse alcance dessa comunidade. Então, acaba que o processo de avaliação ele precisa considerar o contexto, precisa considerar a realidade, precisa considerar também as condições operacionais, da capacidade para responder, porque aí tem a ver também com o próprio Ministério do Planejamento, né, de como que aquela universidade está conseguindo dar conta. E eu acho que a tarefa da gente hoje é muito maior, muito mais complexa, porque a gente declarou abertamente que a gente pode funcionar de forma remota, né? Então, acaba que a gente mordeu a isca, né? A gente mordeu a isca, efetivamente. Então, se a gente consegue trabalhar de forma remota, por que precisa de mais concursos públicos? Por que as aulas não podem ter muito mais % de carga horária remota? Então, a gente acaba criando para a gente um novo problema diante do Ministério da Educação. Então, a CPA, enquanto espaço de diálogo com a gestão, precisa pensar também esses novos problemas e essas novas soluções que a gente encontrou na pandemia, com a não presencialidade das atividades, não só na área de ensino, mas também administrativas. Eu não sei se eu consigo lhe responder, mas pensando que o recredenciamento, se fosse hoje, já teria uma outra lógica, uma outra resposta, né, para os próprios avaliadores, porque teríamos o fenômeno da pandemia para também digerir e mostrar como que a universidade se apresentou nesse cenário tão difícil que foi de biossegurança, de condições de trabalho, de estudos para os estudantes, né? Não, exatamente, a gente já não. Outras demandas, né, que a gente tem. Porque, embora a gente consiga trabalhar de forma remota, eu acho que também ficou evidente o quanto que os alunos não têm acesso, né, eu pensei que alguns alunos não tinham acesso, mas assim, a quantidade de alunos que não têm acesso é muito grande. Ficou muito evidente assim a desigualdade. Então, a gente pode fazer, né? A gente fez o que tinha que fazer, mas se for para ser uma coisa de forma permanente, tem muitas outras coisas envolvidas, né? E pode dar essa falsa realidade, essa falsa ilusão de que pode ser remoto, né? Sendo que a gente sabe que tem alunos que não vão conseguir estar incluídos no remoto, né? Então, Isso. se complica. Eu acho que essa questão da acessibilidade pesa bastante também nas avaliações, assim, né? E a gente tem, acho que os campos que são novos, né? As unidades que são novas, elas já vêm com outra configuração, assim. Mas as universidades ou os campos que têm estruturas mais antigas, já é um pouco mais complicado, né? De se adaptarem, assim. Mas, como tu diz, a gente tem que levar em conta o contexto, né, de tudo que a gente está... Do contexto que foi criado a universidade, né, que não nasceu ontem, né, e que tem todos esses desafios aí. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu acho que esse assunto do recredenciamento institucional ali, tem várias instituições que vão estar passando, né, por esse processo, agora nos anos de 2022, 2024, né? E aí a Lise lembrou, né, que no dia 29 de novembro a gente vai ter um seminário justamente sobre esse tema, né? Sobre o preenchimento do formulário eletrônico do recredenciamento, né? O desafio, né? E dia 28 de setembro, a questão do relato institucional. Então, né, que São dois temas
tensos, mas assim, necessários, né? Agora, assim, do ponto de vista de quem viveu esses dois processos, tanto para EAD quanto presencial, eu diria que assim, vai acontecer em cada comunidade interna, né? Cada instituição tem sua própria marca, tem sua própria força dentro do Estado que está vinculado, né? Então, é pensar que vai dar tudo certo, a gente passa a se conhecer mais, a gente passa a ter pé no chão, é importante fazer esse processo de escuta das unidades, dos servidores, dos estudantes. O diálogo com o DCE é imprescindível, a representação estudantil precisa estar muito... precisa realmente conhecer a instituição que eles estão defendendo, né? Precisam defender, muitas vezes não defendem, né? Assim como os técnicos, né? Porque assim, como o trabalho é muito mais centrado nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, os servidores técnicos eles ficam um pouco à margem, mas tem um trabalho fundamental de que também precisam participar desse processo de avaliação e defender a própria instituição. Então, assim, eu estou à disposição, vou tentar participar das outras atividades para poder, se alguém quiser também, já me ofereci para a UFBA, né, Isabel, várias vezes, posso ajudar, posso conversar com a CPA das instituições que estão com recredenciamento, porque eu acho que é fundamental essa partilha, essas trocas, para a gente crescer e para todo mundo conseguir passar por esses processos e sairmos maiores, né, mais fortalecidos. Se Deus quiser, temos que passar. E sempre isso, né? Ver esse processo como uma aprendizagem, assim, porque realmente, às vezes, a gente não... Ainda cada vez, né? A gente faz o instrumento de avaliação, aí quando vai fazer o relatório, já percebe coisas que tu já teria que ter melhorado, sim, né? Que aquilo ali já não está mais atendendo a realidade. Pronto, acho que não tem nenhuma pergunta, né? Não, acho que não. Acho que o pessoal também ficou bem interessado na questão do recredenciamento. Tem um assunto, né, para isso, mas eu acho que tu trouxe bastante pontos importantes ali, né? Depois se a gente pode compartilhar, eu acho, né, Jusnei, a tua apresentação, sim, lá no grupo. Pode. E também, assim, gente, no site da UFAL tem uma aba da CPA e a gente disponibilizou lá, de forma transparente, todos os relatórios de avaliação e também de autoavaliação. Então, a avaliação do recredenciamento está lá, disponível, o relatório do INEP, que é um documento público, né? Quando ele é emitido, ele se torna público, então não tem por que a gente não dispor dessa informação. E eu acho que é bom, porque aí vocês podem passear pelo instrumento com todos os indicadores e pensar a realidade de cada instituição, né? A partir da realidade da UFAL. Tá bom? Então tá, obrigado, prof. Então, agradeço a todos, né, a presença hoje. Acho que o nosso próximo encontro temos dia 14, né? Acho que marcado, que a gente está recuperando, que era do 14 de junho. Tá? Não sei se a Lise quer falar alguma coisa, Lise, ou mais alguém da... Leonardo. Acho que a gente só agradece, né, todos pela participação, pela apresentação, né? Sempre muito proveitosas as conversas, né? A gente já sai tendo mais ideias e veja, já tem uma ideia que poderia ser um tema específico só recredenciamento também, só da gente ter conversado aqui, né? E outros temas que a gente tem previstos também, conversa com egressos e tudo mais que já foi trazido. Então, só de agradecimento, né, a todos e o convite que a Fábio já trouxe aí, que o próximo é dia 14, para a gente se encontrar novamente. Eu vou parar aqui a gravação também.